Fala pessoal, como é que vocês estão? Essas partidas foram gravadas lá na Blackout Card Games de Itajaí e foram ao vivo. Foram transmitidas pela twitch.tv/gumanube. Então se você quiser acompanhar as próximas etapas ao vivo, siga a gente lá na Twitch e aproveite. E agora, bora pro vídeo. Quer dizer, essa é a carta no qual o deck do Jesus está jogando em volta. É o Draco Beans, Scion of Draco. Começou com Leyline. Leyline é bom aqui porque faz quando o Draco entrar, ter todas as habilidades e todas as outras criaturas dele também. O Jesus me ligou a 5 aqui. Com a Leyline ele tem todas as cores, né? E facilita também, porque como é um deck de 5 cores, tu tem as manas facilmente. Tá, o Medeiros fez um... Once Upon a Time. Que revelou a Wasteland, ele fez um Exploration, daí pôde baixar, né, mais a Wasteland. Depois ele tem o direito a terreno adicional no turno. Fez a Leyline na Exploration aqui, ó. Então como ele... Todos os terrenos básicos são de todos os tipos, fez uma ilha básica. E ela é ilha, montanha, planície, floresta. Aí a Leyline bind custa 1. Aqui dá 5 cartas que ele equipou. Mas já conseguiram segurar ali um pouco o início do Lands. E o Lands aqui fazendo um Rumble. Cartinha aí que brilha no Pauper. Acho que joga bastante no Legacy também, né? Revelou o combo do Depths, Saga. E eu não lembro, eu não vi qual que era a outra ali. Muito bom aí as cartas que revelou esse Rumble. Muito forte esse Rumble. Malevolent. E além disso fez um tokenzinho, né? Medeiros escolheu a Saga. Jesus apenas fez uma fetch. Após o Ponder, né? Não achou seu Draco, né? Porque se ele fizesse Land Draco ali, ele já teria um 5. 5 não. 4/4. Com todas as habilidades. Daí teria Vigilância, teria Hexproof, teria First Strike, Trample. Além do voar que ele já tem. Daí, Vitor, bom dia. Jesus aqui buscando uma básica, né? Contra um deck do Lands que vai várias Wastelands e maneiras de ficar voltando elas, na verdade. São 4 apenas. 4 apenas. São 4, mas que no fim viram 1 bilhão. Porque tu pode ficar revoltando com o seu Life from the Loam. Então sempre ter as básicas na mesa ali pro Jesus é o que ele precisa. Tá, Jesus brainstormou, fez uma fetch. Fez um passe brainstorm, né? Enquanto isso, o Medeiros fazendo o token da saga. Jesus está usando 2 básicas apenas. Porque teve que buscar uma tap land para tentar ter o Surveil. Deixou no topo. Fazendo a fetch resposta, né? A saga
Porque se ele buscar de repente uma Needle, ele não pode estourar mais. Buscou um Expedition Map. Agora tá estourando esse Expedition Map. Ele pode optar em, se ele quiser de repente buscar um bocejo para destruir essa leyline e daí travar bastante o Jesus, e é exatamente o que ele está fazendo. E daí o Jesus vai ter apenas uma cor, né, das suas manas, e também tem o fator do Draco poder perder suas habilidades caso venham em breve, né. Fez um Boju. Ele não vai fazer agora, então tá só passando. Tá fazendo na upkeep. Então o Jesus tinha feito o survey e deixado no topo. Então ele vai perder esse draw também, né? Então tem essa outra coisa que o Medeiros planejou aqui. Jesus buscou então a Volcânica. E daí agora falta só o preto, a mana preta, né? Pra ele ter a 5. Caso ele queira fazer uma outra Leyline Bind. Jesus fazendo mais uma fetch. Então, Leyline foi destruída pelo Bocejo. Então, Lands é um deck que consegue ter resposta para praticamente tudo. Se é no board, ele faz um Mazelvit para travar o bicho, ou Caracas para voltar pra mão se for um lendário muito chato, ou até mesmo se tiver muito bicho, Tabernáculo. O Jesus baixou daí ali a Bayu. A Volcanic veio do Bocejo, né? Então ele busca uma land, então foi rampado. E baixou a land do turno, foi a Bayu, então o Draco foi apenas 2 manas. Então esse Draco pode tomar uma outra Bocejo se o Medeiros tiver. Se tivesse a Leyline, teria que fazer 2, né? Um em cada, né? Um na Leyline, depois o Draco, porque ele teria o Hexproof por ser azul também. E aqui ele tá fazendo uma carta aqui no último CLC, ou no antepenúltimo. Eu tive que procurar. E só tem nessa arte ou numa outra que é foil. Só tem arte full, né? Que é o Belo. Mel! Esse mesmo. Part of the Brambles. Uma incolor, uma vermelha e uma verde. Durante seu turno, cada não equipamento, artefato ou não aura encantamento que você controla de pulso de mana 4 ou mais. Então aquela leyline ali conta. Se fosse a outra leyline também. Vira um 4/4 criatura em adição aos seus outros tipos, com indestrutível e haste. Toda vez que causar dano de combate no jogador, compra uma carta. Meu Deus! É muita coisa. Então tá indo pro combate aqui, ó. Tá batendo com o Draco e com a Leyline. E a Leyline, eu acho que por ser branca, ela ganha vigilância. Ó, cada criatura controla a vigilância se for branco, Hexproof se for azul, Lifelink se for preto, First Strike se for vermelho e Trample se for verde. Então tem vigilância Leyline. Não que vai fazer diferença aqui, né? Eu acho que é até o final do turno só essa habilidade aqui do nosso compositor brasileiro, do nosso pagodeiro. É, durante o seu turno só. Seria melhor se fosse First Strike ou voar, né?
Pra ter essa evasão. Já que é branco, né? Branco. Se fosse, geralmente nas habilidades branco poderia ser voar ou iniciativa. Wasteland na Bayou. O Reclaimer sacrificando a Bojuka. Buscando, eu acredito que seja uma Caracas, né? Antes eu falei, não, se tiver uma criatura lendária muito chata, você dá Caracas nela. Então o Belo vai ser bounceado. E mais um Rumble. Full no Rumble. Rumble. E Caracas no Pagodeiro. Baixou o Pagodeiro de novo. Fez ali no Begin Combat Phase, né? Então vai ficar nesse esquema por um tempo aí. De repente, se o Jesus comprar uma laneline que faz as habilidades do Draco ativar, todas as criaturas ali ficam azuis e com Hexproof. Então, tipo, de repente, se o Jesus encontrar a laneline que bota na mesa inicial, né? No turno inicial. E a Flute. A Flute nomeando o Belo. Então acho que ele custa mais agora, né? Tem flash, quando entra escolher um card, custa 3 a mais pra ser castado. É, ele poderia ter feito tipo Flute em resposta da ativação da Caracas, né? E daí o Belo não entraria nesse turno, mas também poderia ter alguma coisa que o Jesus fosse fazer, então. Aqui o Belo não consegue ser castado porque custa 6. Então talvez o jeito que o Medeiros fez foi melhor mesmo. Não se arriscar, né? Às vezes vai que o Jesus, em vez de castar o Belo, faz outra coisa. Tabernáculo. Agora as criaturas têm que pagar 1 na manutenção. Como ele tem Ave Maia, Tabernáculo pode adicionar mana. Então, Tabernáculo é uma carta antiga da época que terrenos não podiam adicionar mana. Quer dizer, não podiam. Quer dizer, alguns terrenos não adicionavam mana. Hoje em dia, acho que não lançam mais nenhum terreno que não adicione mana. No mínimo, ele adiciona uma incolor, né? Mas esse é um terreno que é basicamente uma spell. Uma spell que te diz, você não vai poder jogar um terreno nesse turno. Todas as criaturas têm no início da manutenção, destrói essa criatura a menos que você pague 1. Com Marit Lage isso é legal, porque você pode destruir o seu Marit Lage, que ele é indestrutível. Você não sacrifica, na verdade, né? Você destrói aquela criatura. Se fosse sacrifica, seria pior pro Lens. E o Jesus aqui fez um Overlord azul. Então, Medeiros aqui com o seu Lens está conseguindo travar o Draco Beans. Tanto que o Tabernáculo forçando a pagar uma mana para manter o Draco na mesa. E depois
com a flute, né? Então o Belo não entra na mesa. E agora ele fez o 20-20. O Jesus tinha a espada em arados pra responder, né? Só que o Medeiros com o seu FX Reclaimer buscou a Sigil Step que dá proteção pra criatura. Então o 20-20 tá na mesa. E daí tirou o Draco, que era o bloco. Meu Deus. Realmente aí, ó, o sequenciamento aí do Medeiros pra conseguir contornar esse jogo foi absurdo. Ele buscou exatamente todas as respostas que ele podia pra lidar primeiro com o Belo, daí depois conseguiu fazer o Tabernáculo pra travar ali as manas do Jesus e depois... Caramba, mandou muito bem aqui o Medeiros com as suas jogadas. Não dá pra dizer que top decor porque ele buscou as cartas, né? Então, dizer que o cara top decor é... ou que teve sorte, né? Ah, comprou tudo que podia. Não, ele buscou e sabia exatamente tudo que ele precisava. Então, realmente ali... Eu confesso que chegou num ponto ali que eu pensei, ah, beleza, agora com esse Belo aqui vai ser chato. Daí quando veio a Caracas, Caracas segura, mas ainda assim, todo turno Belo. Não, Flute. Aí veio depois todas as outras cartas que realmente uma aula de lands aqui. Tá, Jesus começou com Ilha e Medeiros Once Upon a Time. Fez Mox descartando ali a Segiri e fazendo o Elfo. Espadenado já pra se livrar desse Elfo. Dos Mana Rumble. Tá, o Veio não tem como pegar. Tem a Yavimaya ou Bocejo ou a Flute. Pegou Bocejo. E fez a Caracas. Então tem... Ali a Bocejo tá como revelada a carta da mão dele. Brainstorm aqui do Jesus. Pensando bastante aqui Jesus, qual que vai botar. E logo depois do Brain, Fetch. E no Lens aqui um Depths. O Jesus tá fazendo ali o Brainstorm perfeito. Se livrou de duas e barulho a Fetch com ele. É como a gente chama quando a gente faz isso. Quase comprar 3, né? E Jesus para o Medeiros.
E aqui o Draco. Ele tem a planície, ele tem além de Grixis, então tem... e além de Selesnya, né? Então tem as 5 cores. Tá vendo ali qual que ele vai buscar? Não deu nem tempo de eu botar o Draco na mesa. Já mataram. E o Medeiros tem ali o combo. Tem o Depths e baixou ali a Despin Stage. Palco dramático. Não tem a Maia pra fazer o Depths adicionar mana, mas ele consegue ali com a mana fazer o 20-20 tranquilamente. Jesus vai precisar ter um Spinerados ou uma Leyline Binding. Mais um stage. Se o Medeiros achar algum low, ele pode ficar tentando combar até gastar todos os as possíveis que o Jesus possa ter, né? E aqui é Land vai. Land vai. Do Neida. Cara se olhando agora. Despa copiando. Acho que é o Wasteland. E a Wasteland tirando a Trioma ali, né? Surgical. Surgical na Wasteland. Tem outro? Ele tem outro Depths na mão. Achei que ele ia tentar combar 2 vezes. Eu, como não sou jogador de lanes, era o que eu faria. Tipo, eu ia combar 2 vezes e perder, né? Porque provavelmente Jesus deve ter 2 respostas e eu ia falar, perdi. Mas talvez ali, então, o Medeiros tá sendo paciente, esperando o melhor momento pra combar e ganhar de uma vez, né? Então surge com nas Wastelands do Medeiros. Eu acho que o Medeiros tinha copiado aquela Wasteland, então aquele Tespin Stage é uma Wasteland ainda. Ele pode usar outra, se for uma Wasteland, ele usa o outro Tespin pra copiar aquela Wasteland, então ainda tem 2 Wastelands na mesa. Possivelmente aí pro Medeiros lidar com os terrenos de Jesus. Apesar que ele tá flodado até a cabeça, né? Então, acho que daqui a pouco o Medeiros vai começar a transformar em 20-20. Jesus fazendo a Leyline do Guild Pact. Alguém perguntando se seria tudo oponente de Jesus se ele ser um anticristo. aí eu teria que ver na Bíblia. É porque tem 9 mana aqui. Meu Deus, é muita mana. Ele tá tentando fazer o 20-20. Tá indo pro combo. Medeiros foi paciente demais. Leyline. A Binding. Ponder pro Jesus. Engraçado que eu não vi nenhum Life from the Low. Será que o deck do Lens aí não tá usando? Não sei se às vezes é uma versão que, não, a gente não volta as coisas, mas eu acho que tem que ter, né? Alguém falou que viu que na hora que ele embaralhou, então tá. Não faz sentido, né? Não tem, né? Tem que ter. E aqui a mesma jogadinha do G1. Belo, mas tentou fazer a Leyline bater, só que Caracas travou.
Caracas voltando ali o pagodeiro. Exploration. É, realmente o Medeiros tá bem paciente ali com o seu combo. Talvez ele tava jogando em volta dessa Surgical, né? Porque se ele tivesse tentado combar, que nem eu tentaria, eu teria tomado Surgical ali no Tespa Stage e estaria agora sem combo nunca mais. E teria tomado aquela Leyline, né? De repente o Medeiros tá tentando achar ali a janela mais propícia pra combar. Bear with the Two Guns comentou, is that a Bello? Yes, is that a Bello. Guizão, muito obrigado aí pelo sub. Seja bem-vindo. Enquanto isso, Medeiros aqui fazendo outro Once Upon a Time, encontrando uma saga. Lá vem o Belo de novo. Caracas voltando. Caracas voltando dessa vez, voltando até 1000. E o bounce no Belo. Ele deixa de ser criatura, mesmo que ele tenha atacado, né? E aqui de novo tá 1000. O Medeiros tá indo, acho que pela linha de realmente ganhar com os tokens da saga. Mas antes da draw, Jesus tentando destruir a saga, porém Medeiros ali tá copiando a saga. Então ela vai ter um marcador. Então a Tespa Stage agora é uma saga. Aqui ele fez a caverna que copia um terreno no cemitério. Ah, só que não tá no cemitério. Ele copiou outro terreno, na verdade, porque a saga tá exilada. É, aquela carta lá exila, né? Então, eu tinha esquecido também. Não será uma saga, será, eu acho que... Acho que ele copiou Yavimaya? É, fazendo ali os tokenzinhos de saga, se o Tesp Stage copiar outro terreno, ele vai ficar, tipo, podendo fazer todo o turno um token de golem. Então ele não precisa nem ir pro plano do 2020, ele pode fazer vários golems XX. Bocejo. Ah, e aqui aconteceu um deslize. É, o Belo transformou os encantamentos em criaturas e como a Leyline Binding e a Leyline of the Guild Pact viraram criaturas, elas têm o Hexproof do Draco. Nossa, aí eu não poderia ser alvo, né, pra dar Caracas por causa do Draco. Então tivemos mais um G3 aí neste CLC, segunda rodada, G3. Acho que Jesus estamos ligando. Escolheu, botou no fundo. Deus começou aqui de Saga. Saga Boots.
Jesus Mana Tamil. 3 começos diferentes aí do Jesus, né? Um foi Leyline Guild Pact, um Beans e o agora Tamil. Na mesa parece um Izete Delver aqui. Do Jesus. Tamil fazendo a pista. E Brainstorm pra flipar ela. E já fazendo mais dela. Pro turno ele pode voltar ali o Brainstorm. Você tá vendo o que ele vai buscar ali, né? Porque, tipo, como é um deck de 5 cores, você tem que escolher muito bem além de que você vai buscar, porque isso pode te punir muito. Uma escolhinha errada aí. E ali, um mana ele fez o aspiradorzinho. Exila cartas do cemitério aí. Isso aí aqui estourou. Tá pensando em qual carta ele vai buscar com a saga. Medeiros ali botou um dadinho na mesa que se representa a maninha incolor que ele adicionou com a saga antes dela explodir, sendo sacrificada para buscar um artefato. Decisão bem difícil aqui. E escolheu a Mox. Ainda mais que tem o aspirador do outro lado que exila a carta do cemitério, né? Como se fosse uma relíquia, mas ela dá alvo no que vai exilar. Descartou um Depth para essa Mox. Utilizando aquela mana da saga para um mapa. Tá estourando o mapa para buscar qualquer terreno e buscou outra saga.
E aqui o turno de Jesus foi mais simples. Land ativou a Tamir e passou. Na verdade, eles têm mais um Depths. O Inspirador vai incomodando, porque vai travando ali um pouco os terrenos do cemitério, que às vezes o Medeiros possa vir-os voltar com o Life from the Lower, né? Eu comentei no G2, será que tá usando mesmo? Porque ainda não vi. Mas tá usando sim. E Exlar Grave contra o Lands é sempre bom. Duas mana Flute. E vamos ver o que ele vai nomear. Bota 1000. Nomeou tá 1000, então habilidades ativadas não podem ser utilizadas. A menos que seja habilidade mana, que não é o caso. Apesar de que ela adiciona uma mana quando você volta uma instantânea ou feitiço verde, né? Mas não é habilidade mana em si. É uma consequência adicionar a mana. Estamos agora nos turnos. Ele está contando aqui porque eu acho que ele tem um Depths. E se ele de repente conseguir uma janela pra equipar na botinha, ele consegue. Nesse turno eu não sei se ele mata, né? A Binding ele tem as 5 cores, então é só uma mana pra fazer a Leyline Binding. Ou Espadinhados. E a também eu acho que ela tinha ativado pra mais, então. Se o Debs atacar agora, ele vai bater 19. Que é exatamente a vida do Jesus, né? Ele tá fazendo Rumble. Só usou aquela mana da saga. E quando ela morre, né? Ele adicionou mana antes. Tá fazendo Rumble. Revelando Bocejo. Mazovic. A Force não dá. Só pode permanente. Então no Rumble pegou ali a Bocejo.
E fazendo deps e passando. Jesus ali fez a explosivo fabricado e ativou pra 0. Quer dizer, fez pra 0 e ativou. Já estava na mesa faz tempo. Eu esqueci de comentar que ela tinha entrado antes. Então matou a Mox e o token de Eldrazi. Acredito que aqui seja o turno 1. Então é capaz desse jogo aí terminar empatado. Mas o Medeiros pode achar uma maneira aí de repente botar o 20-20 na mesa. E equipar ali. Na verdade a botinha também dá mais 1/0, né? Então se ele tivesse equipado pra bater com ímpeto, ele bateria 20-20. Porque a Tamil deu -1/-0 e a botinha daria mais 1/0. Então agora ele bate 21. Draco. Live from the Low One. Primeira aparição dele nesse jogo inteiro. Deu 3 alvos ali. Mezovic trava o Drake. Então o Mezovic não vai poder parar o dragão. Agora esse Draco não sabe se bate ou se fica pra bloquear, né? Porque tipo, 4 de vida aqui, não sei se ele consegue matar. Será que ele consegue ganhar esse jogo? Às vezes vale mais a pena garantir não morrer. Agora ele baixou a Leyline, que faz o Draco ter vigilância e lifelink. Então agora, aí sim, vale muito a pena você bater com ele, né? Então ele tem Hexproof também. Exploration, agora o Medeiros pode jogar 2 terrenos. O Medeiros aqui concedeu pro Jesus, porque ele não tinha mais chance de ganhar, então o Jesus estava muito na frente, ele concedeu pro Jesus. E essa foi a partida, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu joinha e seu like que ajuda demais. E essa aqui é a data da próxima etapa, lembrando aqui que vai ser em Florianópolis, essa próxima etapa lá na City Class Games Floripa. Pessoal aí de Floripa e região, se ajeitem para vir participar aí desse grande evento. Eu vou ficando por aqui, queria agradecer muito a presença de vocês, um grande abraço e falou!